Boa tarde, 16 horas, estamos aqui mais uma vez para uma live, já temos várias pessoas aqui que estão nos acompanhando, então quero agradecer a participação de todos vocês e dizer que é um prazer imenso estar às tardes de sábado com todos vocês. Então, eu sou Lélia Gonçalves Rocha Martã, eu sou enfermeira, eu sou doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da USP São Paulo e, atualmente, eu sou diretora executiva da Doutrina Educação e Saúde. Durante a nossa exposição, por favor, façam perguntas, tá certo? A Alessandra está me dizendo aqui, olha, professora Lélia, é tão bom ver os ex-alunos aqui, com certeza foi aluno também de Felipe, né? Bom, então, eu gostaria de convidar para moderar essa live de hoje, que é segurança na prescrição de quimioterapia de antineoplásica, a enfermeira Janice Cassiolato Oliveira. Ela é enfermeira oncológica, ela possui MBA em Gestão e Saúde e, atualmente, ela está cursando a pós-graduação em Excelência Operacional com metodologia Lean Six Sigma, muito importante, gente. E isso tudo ela está fazendo pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Ela atualmente é gerente da equipe multidisciplinar na Clion, que é Clínica de Oncologia em Salvador, aqui na Bahia. E o principal papel de Janice é ser mãe do João. Para quem não conhece, João é uma criança que faz com que a gente perceba o quanto é bom estar vivo, o quanto é bom estar aqui ao lado dele. Então, Janice, muito obrigada por ser mãe de João, nos dar essa alegria, e muito obrigada por aceitar esse convite para moderar essa live de hoje. A live é toda sua. Muito obrigada, Janice. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da doutrina, seu convite, Lélia, para moderar essa mesa, que eu acho que vai dar uma discussão muito boa, e dizer que eu sou sua fã, você sabe disso, né, do que você tem feito, né, do trabalho que você tem feito de fazer essa divulgação de informação de forma gratuita, trazendo profissionais de excelência para discutir sobre vários assuntos. Então, como a gente conversou um pouquinho agora há pouco, né, um pouco antes de começar a live, nós falamos sobre o que a pandemia nos trouxe de bom, porque ela tem que ter trazido alguma coisa de bom, né? E que é essa oportunidade de levar a informação para todos os cantinhos do Brasil, para pessoas que, de repente, nunca conseguiram ir para um congresso ou nunca conseguiram participar de um evento, e agora tem a oportunidade de ter a melhor informação, a melhor evidência dentro da sua casa. Então, obrigada e parabéns por esse trabalho. Hoje nós vamos falar sobre segurança no processo de quimioterapia. É um assunto bastante importante, e alguns pontos a gente precisa discutir com bastante cuidado, porque nós estamos falando de vidas de pessoas, né, e que são pessoas que estão num momento bastante fragilizado de suas vidas. A gente sabe que muitas vezes a restrição do tempo, o número de atividades que as pessoas fazem, a complexidade desse tratamento oncológico são alguns dos fatores que tornam a prescrição de quimioterapia propensa a erros. A gente está falando em superdosagem, por exemplo, que pode resultar em dano permanente para os pacientes. Pode ser subdosagem, que compromete a eficácia do tratamento. Administrar a droga errada no paciente errado ou por via errada, né, sem seguir o que se preconiza de 5 certos, e alguns autores falam de 9 certos, e outros já falam de 11 certos. Os erros de medicação, eles são responsáveis por metade dos erros evitáveis na saúde. Isso é muito sério, né? Porque a gente está falando de erros que podem ser evitados. E podem ser evitados de que maneira? A gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Segundo a última atualização no guideline da ASCO de segurança na administração de quimioterapia, é um guideline que é feito com a equipe da ASCO em parceria com a equipe da Oncology Nursing Society.
Eles definem diretrizes para o processo de prescrição de quimioterápicos. Então, esse processo vai desde a prescrição, seja ela eletrônica ou manual, passando pelas checagens dos profissionais e quais informações eles devem fazer, né, conferir, a checagem pré-administração, direto já com o paciente, o registro pós e o acompanhamento de toxicidades. Então, esse guideline, ele é bem completo, depois a gente vai deixar as referências aqui, para quem tiver interesse. E para conversar, né, comigo, junto comigo, sobre esse assunto tão especial, e esclarecer as dúvidas, eu gostaria de chamar os nossos convidados que estão aqui. Então, a farmacêutica Natália Gamboa. Natália é mestranda em gestão pelo Instituto Universitário de Lisboa. Ela é especialista em oncologia pela Sobraf, supervisora da farmácia clínica no Américas Oncologia. E a Natália, ela é carioca da gema, que ama o sol e o pagode, mãe do Chaplin e do Twix. Bem-vinda, Natália. Nossa próxima convidada é a enfermeira Adriana Zanqueta Souza Costa. A Adriana é especialista em oncologia, coordenadora da unidade de internação em oncologia do Hospital Sírio-Libanês, coordenadora da residência multiprofissional ao paciente oncológico do Hospital Sírio-Libanês e docente da especialização multiprofissional em oncologia do Hospital Sírio-Libanês. E, além disso, ela, nas horas vagas, gosta de ouvir música, curtir muito a família e assistir filmes. Eu também. E, para completar esse time de feras aqui, o médico Felipe Hades, que tem especialidade em oncologia clínica pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Passou 5 anos na Europa, onde adquiriu os títulos de mestre pelo Instituto Gustave Roussy, em Paris, e doutor pelo Instituto Jules Bordet. Ó, tô afinando meu francês aqui, em Bruxelas. Atualmente, ele trabalha como coordenador do grupo de mama do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. E nas horas vagas, ele é mountain biker, guitarrista amador e aspirante a alpinista. Bem desafiador, hein, essas suas horas vagas. Bem-vindos. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de iniciar o nosso papo com a seguinte pergunta. Como é a realidade de vocês em relação às checagens das prescrições? O processo é totalmente eletrônico? Ele é parte eletrônico, parte manual, ou totalmente manual? E aí, podemos começar pela Natália, falando? Olá, podemos. Primeiro, queria agradecer também, mais uma vez, a Lélia pelo convite, sempre me chamando para eventos que eu adoro, que eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa, e agora, mais uma vez, se reinventando, né, para conseguir estar passando informação para todo mundo, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo. Te agradeço muito e te parabenizo também. Em relação à pergunta, hoje o processo na instituição que eu estou é eletrônico. A parte manual que a gente tem é porque a gente atende pacientes que são de médicos que não atendem dentro da instituição. Então, a gente recebe uma prescrição manual, muitas vezes, desse médico, e o farmacêutico precisa transcrever essa prescrição para o sistema. Então, o processo, ele não se inicia de forma manual, no sentido de conferência, de manipulação e tudo mais. Mas a gente tem um start de uma prescrição manual e que aí precisa ter todas as diretrizes, né, de uma prescrição manual, de elegibilidade, de data, de quantidade de ciclos, alguns pontos que a gente precisa estar olhando no quesito prescrição manual, né? Mas o restante do processo todo, ele depois segue eletronicamente. Ok, obrigada, Natália. Adriana, me fala um pouquinho de como é a sua experiência com isso. Boa tarde, né? Também quero agradecer o convite por estar aqui com vocês nessa tarde, né? Lá na nossa instituição, nós também temos o processo
sistematizado, não é manual. Nós também temos médicos que não fazem parte do corpo clínico do centro de oncologia, e nessas situações a instituição permite que haja alguma prescrição ainda manual. Mas o processo e o farmacêutico também faz a transcrição lá no nosso serviço. Mas toda a questão do processo de preparo, das checagens também, elas são eletrônicas, não manual. Doutor Felipe Ades, como médico, né, como é que você enxerga essa questão da checagem das prescrições? O ato da prescrição médica de um fármaco para oncologia é muito diferente da prescrição de qualquer outro fármaco que a gente faz na nossa prática clínica, né? Quando você vai prescrever um medicamento que em inglês chama over the counter, né, em cima do balcão, que a pessoa vai pegar na farmácia e comprar com a prescrição médica, aquela dose já é uma dose pré-estabelecida e a gente não tem tanta preocupação com aquilo, porque esses são os remédios que são produzidos com uma dosagem para ter aquele efeito que você queira, antihistamínico, bloqueador gástrico, antibiótico, tá? Que é uma coisa mais, eu diria que homogênea entre as pessoas. Na oncologia é completamente diferente, porque essas drogas elas são desenvolvidas para matar células cancerígenas, né? Elas são medicamentos que a gente chama de citotóxicos. Vamos botar primeiro essa classe de medicamentos. E os citotóxicos, no desenvolvimento científico deles, eles passam por várias fases, mas a fase 2 do estudo é para alcançar a dose máxima tolerada, porque a gente sabe que quanto maior a dose, maior é o efeito daquele medicamento no ser humano, né? Então, obviamente, que a dose, o nome já diz tudo, né? Dose máxima tolerada, tá? Ela fica no limite da toxicidade. A tua janela terapêutica ela é muito pequena. Se você errar essa dose que é individualizada para cada pessoa, você pode ter efeitos colaterais graves, né? A gente já tem efeitos colaterais que muitas vezes são complicados usando as doses habituais e doses corretas. Se a gente extrapola essa dose, a gente erra para cima, acontece alguma coisa em algum momento da prescrição, diluição, administração, isso pode ter efeito catastrófico, até botando a vida dessa pessoa em risco. Então, checar isso em múltiplas etapas é fundamental. A gente tem que ter essa checagem, né? Todos nós somos seres humanos, nós somos falíveis, né? Os sistemas também são expostos a falhas, porque, obviamente, são feitos por seres humanos que são falíveis também. Então, checar nunca é demais, viu? Eu acho que checagem é um negócio fundamental. E nesse momento da prescrição do medicamento, que é possivelmente tóxico e possivelmente pode levar em risco de vida aquela pessoa, não tem dúvida que a gente tem que ter várias checagens, e obviamente embasados por preceitos técnicos e científicos, né? Mas a checagem é fundamental. Sem isso, a gente está expondo o paciente a risco, né? E é o que a gente não quer. A gente quer fazer um tratamento para melhorar aquela pessoa e não para o tratamento ser pior que a doença, né? Exatamente. Quando a gente se propõe a fazer um tratamento, ainda mais um tratamento oncológico, né? O paciente ele já chega para a gente emocionalmente bastante abalado. Ele passa por uma consulta com o médico e depois com a equipe multi e são ofertadas diversas informações e que com certeza ele absorve muito pouca coisa durante essa consulta. E isso vai sendo digerido ao longo dos dias que ele vem. Então, o fato dele entrar, receber um tratamento que tem riscos, muitos riscos, e a gente ainda, por um erro, causar um dano a esse paciente, faz com que piore bastante a situação dele. Desculpe. Tem um ponto que é um tanto quanto polêmico quando a gente fala de prescrição de quimioterapia, porque tem a questão do termo de consentimento, né? Quando a gente fala de segurança no processo da prescrição, eu estou falando de todo o contexto, onde ele passou por uma consulta com o médico olhou os exames, entendeu qual é o melhor tratamento, discutiu com ele e decidiu junto com ele qual é o melhor tratamento, né? E a gente está falando de cuidado centrado na pessoa, quando a gente envolve o paciente nessa decisão. E aí tem o ponto de explicar para ele que esse tratamento pode trazer alguns efeitos colaterais, alguns riscos.
De quem é a responsabilidade de aplicação do termo de consentimento? Quem de vocês gostaria de comentar sobre isso? Posso ser eu? Claro. Consentimento informado é consentimento esclarecido e informado. Tá? Isso é ato médico. Tá? Tem que ser médico que tem que fornecer o termo de consentimento esclarecido e informado, ou termo de livre, esclarecido e informado. O consentimento é um instrumento de transparência entre o paciente e a equipe médica. Tá? Muitas das vezes as pessoas confundem e ficam achando que é um termo de compromisso, que o cara tá tirando o corpo fora, se acontecer alguma coisa eu estava sabendo, de maneira nenhuma. Tá? Um consentimento não é um documento para eximir ninguém de culpa de nada. O consentimento livre esclarecido significa eu li, entendi, conversei com o meu médico, aceitei o tratamento com os riscos que ele tem e de maneira livre e esclarecida eu concordo com esse tratamento e vou me submeter a esse tratamento conhecendo tudo que está acontecendo. Tá? A gente fala para o paciente só assinar isso se ele entender, concordar e achar que aquele é o melhor tratamento para ele. Tá? E lembrar que assinar o termo de consentimento esclarecido e informado não obriga ninguém a fazer nada e não exime ninguém da equipe médica e multidisciplinar de responsabilidade sobre seus atos, tá? Se a pessoa assinar e sair da sala e falar não quero mais, acabou, você pode rasgar o consentimento, tá? É simplesmente um instrumento de transparência, eu entendi. Se depois você pensou bem e falou assim, pô, não quero mais fazer, não tem nenhum problema, a gente não precisa fazer, tá? Mas a gente não deve fazer nenhum tratamento sem que o paciente esteja completamente ciente do que a gente objetiva com aquele tratamento, né? E aí serve para qualquer coisa, né? Pode ser quimioterapia, uma punção venosa, uma cirurgia, enfim. Só tem que saber que o nosso compromisso não é de fins, ninguém pode garantir o que vai acontecer no futuro, né? A gente não tem esse poder divino, né? Mas nosso compromisso é de meios. A gente vai oferecer todos os meios para que isso aconteça e por oferecer esses meios existem riscos. E os riscos são esses, e você entende e aceita os riscos, sabendo que se tiver algum problema, a gente vai estar aqui para resolver também, tá? Porque a gente não tem como, muitas vezes, prever isso, tá? Então, é um ato médico esse, tá? A responsabilidade do consentimento informado é do médico, não é para ninguém mais aplicar. A gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Muitas das vezes os médicos esquecem, eu faço muito minha culpa porque eu esqueço direto de passar o termo de consentimento, tá fazendo um monte de coisa na consulta, mas assim, se o médico esqueceu, não é para ter melindre, não vou chatear o médico, vai lá, ó, tem que aplicar o termo de consentimento, sabe? É tua responsabilidade para explicar aquilo. E as pessoas vêm me mostrar assim, tu esqueceu, eu falei, eu sei, eu esqueci, eu faço com alguma frequência essa coisa de esquecer. Talvez a gente tenha que ser mais automático, assim, na hora que você prescrever, dá um pop-up assim no computador, falar o consentimento formado, então um grampeio em algum lugar, sei lá. Tem que ter algum mecanismo para o médico não esquecer ou para cobrar do médico, tá? E ninguém pode ficar chateado porque foi cobrado disso, tá? Porque essa é uma responsabilidade do médico, e é assim que eu vejo isso. Não sei se nas instituições de vocês existe alguma coisa que é diferente. Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu acredito que em grandes instituições, quando eu trabalhei em São Paulo, isso era muito claro para a equipe, né? Então, o paciente ele não saía do consultório sem ter assinado o termo, ou se ele tivesse a opção de levar para casa, ler com mais calma, entender e voltar para um novo momento de consulta para tirar as dúvidas que ele depois de conversar, né, porque eles levam isso e aí vão para o Dr. Google e vem um monte de dúvida, né, e voltar numa consulta novamente para esclarecer e aí sim assinar esse termo de consentimento. Então, algumas instituições, isso já flui muito bem do próprio médico. Mas eu já vi algumas instituições e já vivi essa experiência de que, eu sou médico, eu explico tudo na consulta para o paciente, mas eu deixo o papel em si para que o paciente assine depois, com o profissional que vai recebê-lo depois, o enfermeiro, por exemplo, né? E eu acredito que tem muitas instituições que fazem dessa forma, até porque o enfermeiro, ele talvez tenha receio de voltar ao médico e dizer para ele, olha, isso deve ser preenchido dentro do consultório junto com você, porque não é um simples fato de assinar um papel, né? A explicação pode ter sido feita sim na consulta, mas o paciente, quando ele começa a processar a informação, essa dúvida volta de novo. E às vezes é aquela dúvida que você já explicou algumas vezes, mas
ele não entendeu daquela forma, e a gente tem que explicar de outras maneiras. Quando ele vai para uma consulta com o enfermeiro, com o nutricionista, com o farmacêutico, e a gente também começa a orientar sobre o tratamento, surgem outras dúvidas, e que talvez ele precise retornar ao médico para esclarecer. Então, o termo de consentimento, né, informado, ele é assinado em um momento de consulta com o médico, mas essas dúvidas vão aparecer em vários momentos e talvez a gente precise resgatar isso. Então, eu acho importante a gente falar sobre esse assunto aqui, para que dê força para que as equipes estabeleçam processos dentro das suas instituições. Se, como você disse, o sistema poderia me lembrar, ou de repente ter uma forma de alguém avisar, né, que está faltando o termo de consentimento, se a gente faz isso como parte do nosso protocolo de checagem, né, então eu recebo a prescrição do médico, eu enfermeiro, e um dos pontos que eu preciso checar é se existe o termo de consentimento assinado pelo médico e pelo paciente, né, eu já facilito isso, porque eu barro o processo neste momento. O paciente, ele está ali comigo, mas eu identifiquei que o termo não foi feito, para o processo. Esse paciente tem que voltar com o médico e o termo precisa ser assinado, né? Às vezes não assinou por esquecimento, ou às vezes ele não assinou porque ele realmente ficou com dúvida. Posso complementar aqui uma coisa? Por favor. O termo de consentimento, ele serve para qualquer coisa, qualquer procedimento que a gente vai fazer no paciente, né? Então, quimioterapia é mais um desses procedimentos que a gente fornece o consentimento livre esclarecido, ou consentimento informado. Em estudo científico, é praxe também, né? A pessoa só entra no estudo científico se ela assinar o termo que ela compreende que aquela droga é experimental e randomizada, enfim, essa de coisa. Quando você vai ver os estudos hoje, a descrição dos estudos, existe um método de escrever um estudo científico hoje nas principais revistas. Você vai ver lá no JCO, New England, do Lancet, que é o método consorte, que ele põe assim, tantos pacientes foram randomizados, tantos que fizeram realmente o estudo, e ele põe por que motivo a pessoa não realizou o estudo. E você vai sempre ver assim, ó, retirou o consentimento informado, que é withdraw informed consent. Que depois o cara pensou e falou assim, não quero fazer esse negócio, sabe? Então isso que você falou é absolutamente verdadeiro. E você tirar o consentimento informado, você não precisa dar justificativa nenhuma, né? Você tem que deixar isso bem claro para o paciente, ó, se você quiser tirar o consentimento, está tirado. Eu não vou te perguntar por quê. Não é aquele negócio do você vai cancelar a linha de celular, por que está cancelando? Cancelei, acabou. Não vai me encher o saco porque perguntar por que eu não estou gostando do serviço. E o consentimento é assim, ó, não vou fazer, fim. Estou retirando meu consentimento. Rasguei, fim. Então é importante o paciente saber isso, tá? Que não é um termo de obrigação, é um termo de transparência entre nós, né? Que não existe barreiras entre a equipe assistencial e o paciente, né? E que tudo que aquilo que tem de risco a gente explicou para eles. Eu acho que no Brasil, nós profissionais temos uma certa dificuldade de aceitar quando o paciente não quer fazer alguma coisa, né? Porque para a gente, o melhor caminho é fazer o tratamento. Mas ele pode não querer porque o tratamento naquele momento não se encaixa na vida dele, mesmo ele sabendo que isso pode vir a dar uma melhor qualidade de vida, mas a gente tem que levar em conta, não é só isso, né? É todo o contexto da vida da pessoa. Eu tive a oportunidade de ficar um tempinho no MD Anderson, lá nos Estados Unidos, acompanhando as clínicas integradas, né? A Multidisciplinary Team. E lá realmente é o cuidado centrado na pessoa, porque o paciente é envolvido na decisão do tratamento. Não é assim, nós decidimos e dizemos para você, a opção é essa. Não, existem essas opções. Para a sua vida agora, o que melhor se encaixa, porque eu estou considerando que é um provedor da família ou uma dona de casa que cuida de tudo, e o tratamento vai trazer alguns percalços durante o progresso dele, e isso pode trazer várias implicações para a vida dessa pessoa, né? Meninas, vocês querem comentar alguma coisa? Eu estou vendo vários comentários que estão aparecendo aí. Posso comentar? Por favor, Adriana. Então, na verdade, isso tudo que vocês já trouxeram, e além da decisão, da autonomia, né? Uma autonomia que a gente dá para o paciente, da participação no tratamento dele. Do ponto de vista também jurídico, né, institucional, há uma implicação importante, né? Se houver alguma questão
que talvez não tenha sido compreendida pelo familiar ou pelo paciente, e em algum momento esse paciente quiser trazer um efeito grave que ele tenha tido, ou um efeito colateral que ele julga muito importante, o termo de consentimento ele também é uma prova jurídica de que houve um consenso, houve uma informação, né, junto com o seu médico e o paciente na decisão daquele tratamento, né? Tem um exemplo para trazer para vocês de mais de uma década atrás, na verdade, onde nós ainda não aplicávamos o termo para os quimioterápicos via orais, somente para os quimioterápicos endovenosos, nos tratamentos. E o paciente fazia um protocolo, né, era tratamento único, né, com Xeloda. E ele teve um efeito colateral muito danoso mesmo, assim, muito grave, né? Ele caiu lá entre os 5% dos pacientes que tiveram morte súbita, né? E quando a gente foi ver essa questão, que a família quis entender, né? Tinha uma falha da gente não ter tido esse documento para apresentar, né? A questão foi resolvida, né? Depois foi feito todo tinha uma anotação em prontuário, mas o termo de consentimento ele é extremamente importante, sim, também, para tudo isso que a gente vem conversando aqui, né, paciente. Eu ia só citar essa questão realmente do termo de consentimento ser muito importante para os medicamentos orais também, porque às vezes a gente acaba negligenciando ainda hoje, né, os danos que os tratamentos orais podem trazer. E outra observação que eu acho que dentro de cada instituição vale a pena ser discutida é a questão de a gente ter um termo de consentimento específico para pelo menos cada classe de medicamento, onde tem alguns eventos adversos descritos bem especificamente para aquele medicamento ou para aquela classe de medicamento, para que o paciente possa realmente estar lendo no papel e dizendo que recebeu aquela orientação realmente de acordo com o tratamento que ele vai receber, ou até o procedimento, como o Dr. Felipe citou, não seria só para tratamento, né? Mas que tenham termos diferentes para procedimentos ou medicamentos que são bem diferentes entre si. Esse ponto que você tocou, Natália, é muito importante, porque as instituições, para facilitar, acabam deixando um modelo pronto de termo de consentimento, né? E especificar qual é o protocolo. Tem alguns, a gente sabe que alguns efeitos colaterais se repetem em alguns protocolos, mas tem que ter um espaço para que a gente escreva quais são esses efeitos que não estão descritos no papel e como é que a gente vai passar essa informação para o paciente, né? Não simplesmente, quando eu falei do termo somente assinado, ele tem toda uma parte de preenchimento, onde eu falo, além do protocolo que está sendo proposto, também o que eu espero desse tratamento para você, paciente, né? Eu vou esperar que você se cure, eu vou esperar que é um tratamento que vai ser paliativo, né, é um tratamento que vai aumentar a sua expectativa de vida por um tempo. Tudo isso é uma coisa que a gente está aprendendo atualmente, né, de deixar cada vez mais claro isso de forma escrita, porque a gente até fala, né, os médicos falam no consultório, mas isso não fica escrito. Então, é um documento que o paciente pode revisitar algumas vezes em casa, quando ele tem dúvida, né? E saber que pode retornar e falar, peraí, tem um efeito colateral que está escrito aqui que eu acho que estou tendo, mas eu não me lembro direito o que é, e voltar isso para a equipe e esclarecer. Eu queria fazer uma interrupçãozinha e falar que estamos com o nosso recorde de audiência, tanto no Facebook como no YouTube. Isso é muito bom, isso prova o quanto vocês são importantes, né? E o quanto as lives estão se consolidando nos sábados à tarde. E eu queria colocar, que aliás já coloquei aí, a pergunta do Renato Pinheiro Fernandes. Várias pessoas estão nos acompanhando, vários ex-alunos. É um prazer muito grande saber que eles estão aqui, continuam me seguindo, isso é muito importante. Eu queria ler para vocês também darem uma resposta para o Renato. Boa tarde, parabéns pela discussão. Existe um tempo específico para utilizar o termo assinado pelo paciente ou enquanto durar o tipo específico de quimioterapia? Eu acho que ele está dizendo assim, o protocolo. É por protocolo? Com determinado quimioterápico pode ser utilizado.
Quem gostaria de fazer responder? E, ao mesmo tempo, eu quero colocar aqui da Eduarda Ribeiro, que eu a conheço, eu tive o prazer de trabalhar com ela no Einstein. Ela é uma enfermeira e que também tem formação em direito, ela é uma advogada, e ela fala que o termo de consentimento é uma segurança jurídica importante e deve ser específica. E nunca esquecer que deve garantir a informação de forma inequívoca. Quem consegue responder? Posso? Por favor. Então, respondendo ao Renato, né, o termo de consentimento ele deve ser trocado ou aplicado novamente a cada troca de protocolo. Então, se eu tenho um protocolo que o paciente vem fazendo e por algum motivo, ou por progressão de doença, precisou ser modificado, o médico precisa aplicar um novo termo de consentimento. Acho que não sei se o doutor Felipe quer complementar alguma coisa. Sim, porque na realidade, os termos, cada medicamento que você faz tem um objetivo A, B ou C e um padrão de efeitos colaterais A, B ou C. Então, não quer dizer, eu vou fazer quimioterapia, não são todas iguais, entendeu? Pode ser que a pessoa não tope. Eu fiz, de repente, antraciclina no começo, agora tá me propondo fazer, sei lá, um negócio que docetaxel cai minha unha, não quero fazer. Então, isso já me aconteceu, inclusive, na prática, né? Eu tinha um paciente que eu propus fazer docetaxel por câncer de pulmão, ela falou assim, mas vai cair minha unha, pode cair, pode me dar efeito colateral? Eu falei, pode, é possível de acontecer. Esse tratamento eu não quero. Me proponha outro. Aí você propõe outro que tenha, não era a minha opção de escolha, mas para ela julgou que era. Eu propus um segundo que tinha menos taxa de resposta, menos efeitos colaterais, e o segundo ela topou. Então, é importante porque os termos de consentimento significam que elas estão topando aquele tratamento que você está propondo naquele momento, ou aquele procedimento, tá? Que podem ser diferentes de acordo com o remédio que você faça, ou de acordo com a intervenção que você vai utilizar, tá? Então, é específico para cada coisa que você faz. É o que a Leonice Dornelles também está falando, né? Quando o protocolo de quimioterapia for trocado, deve ser feito outro termo de consentimento. Na verdade, é uma pergunta. É isso que o Dr. Felipe explicou, a Adriana também. Porque cada um vai ser específico para aqueles efeitos colaterais, né, que estão daquele procedimento, daquele protocolo, e que podem ser diferentes. Desculpe só interromper, a Adriana, estou pedindo para você ver o seu áudio, que está um pouquinho baixo, talvez seja só aproximar do seu microfone, ou falar um pouco mais alto, não sei, o que você consegue fazer aí para ajudar. E depois a gente vai perguntar se o áudio melhorou, tá? Aí, enquanto a Adriana está aí se organizando, tem uma outra pergunta aqui da Ana Paula. No termo de consentimento, deve conter a meta do tratamento? Essa pergunta aí, hein? Como eu tinha falado, existem já algumas certificações internacionais que estão trazendo isso como uma recomendação, que a gente deixe mais claro no termo de consentimento o que é proposto para esse tratamento, né? Qual é o objetivo dele? É um objetivo curativo? É um objetivo paliativo? Então, já existem algumas certificações que trazem isso. O ideal é que sim, que tenha, sim, essa informação no termo. Doutor Felipe, eu não sei se você quer comentar. Eu concordo com isso. Antigamente, o que se fazia? Termo genérico, né? Esse tratamento pode acontecer todos os efeitos colaterais que existem descritos na medicina. Só dessa época. Então. Eu só tenho espaço para você botar o nome do remédio, assim, sabe? Você muda o nome do remédio e pode acontecer tudo. Não acho que seja legal fazer isso, tá? Mas aí eu vou ter 1 zilhão de termos de consentimento. Não, de repente você faz assim, faz um genérico com os quadradinhos que você vai marcando X, sabe? Os que podem acontecer. Ou espaço assim, esse é paliativo, esse é... Eu não gosto assim, muito do nome paliativo. De categorizar as coisas assim, paliativo. Eu acho melhor explicar esse termo para as pessoas, porque às vezes a gente, tecnicamente aqui a gente sabe a beleza do cuidado paliativo, né? Mas eventualmente isso é um pouco difícil de você, na primeira abordagem, falar assim, essa aqui é paliativo, cara. Bom, mas enfim, isso é uma opinião pessoal minha. Eu posso dizer tratamento de suporte, tratamento de controle, tratamento com objetivo curativo ou não curativo, tratamento, sabe, deixar bem claro isso, que isso já está claro na consulta, tá? Eventualmente só a coisa do termo, porque o brasileiro não é uma pessoa muito... A gente é muito emotivo, né? A gente não é uma pessoa muito seca como os americanos e os europeus. Então a gente traduz esses termos, às vezes é meio complicado, né?
Quando eu formei na Europa, era um negócio que eu ficava chocado, assim, com a secura, assim, então é isso, prognóstico do estudo é tal, a gente não é muito bem assim, né? Se a pessoa, obviamente, quer essa informação, a gente vai fornecer essa informação no tempo dado, mas é porque, às vezes, a gente traduz e isso gera uma quebra de... Aquilo que você está trabalhando na consulta, você quebra na hora que você vai fazer um procedimento informado. Então, mas tem que deixar claro, obviamente, esse tratamento vai curar, esse tratamento não vai curar, esse tratamento é para reduzir o tumor, não é para reduzir o tumor, e você tem que, ou é para controlar, e você tem que, de repente, marcar. Eu fiz um termo recentemente, né, me pediram para formular um termo. Eu achei mais adequado botar assim, todos os possíveis na medicina com um xizinho, você vai marcando com um xizinho, os que pode acontecer com aquele tratamento específico, tá? Porque varia muito mesmo, e eu acho que é importante botar, a doença que você tem com o CID, o estadiamento e o objetivo de tratamento com os possíveis efeitos colaterais. E aí, eventualmente, a pessoa... Até pra gente mesmo, às vezes, quando você vê um médico, né, vê o checklist de todos os efeitos colaterais, pode ter coisa que me escapa, sabe? Eventualmente, quantas vezes eu já vi, eu faço muito segunda opinião, a pessoa vem me perguntar se pode ter filho depois de ter feito quimioterapia. Isso tem que ser conversado antes, né? E às vezes você não tá você tá tão preocupado com a coisa do tratamento que esquece de falar que pode perder fertilidade, sabe? Então esse checklist às vezes até ajuda até na tua consulta de ter, assim, todos os efeitos possíveis. Isso, obviamente, é uma opinião, esse do checklist minha, não é uma coisa, um dado científico, mas de objetivo o CID e os possíveis efeitos colaterais, eu acho que isso aí é inequívoco. Eu acho que a gente tem que ter em todos os consentimentos, né? Eu estou vendo aí algumas perguntas, né, das enfermeiras que trabalham comigo. Bem-vinda, meninas, obrigada por estarem participando. A Carolina Farias, ela trouxe um questionamento bastante importante, né? E para os não quimioterápicos, a gente aplica termo de consentimento? Os análogos, por exemplo, né? Qual é a realidade das instituições aí que vocês já passaram, têm experiência? Adriana, quer falar? Natália? Sim, a gente tem que aplicar também. Acho que a gente está num momento na oncologia que a gente está saindo bastante daquela quimioterapia convencional que a gente conhecia, né? Então, a imunoterapia, a hormonioterapia, diversos outros tipos de classes de medicamentos oncológicos que não são quimioterápicos estão surgindo hoje e eles merecem a mesma forma de atenção. Eles podem, talvez, não causar alopecia, não causar tanta toxicidade gastrointestinal, mas eles vão causar diversos outros eventos que o paciente tem que estar plenamente ciente também e tem que ter sido bastante orientado sobre isso, inclusive a hormonioterapia, por mais que a gente geralmente tenha um volume grande dessas pacientes, a gente pense que talvez os efeitos não são tão graves assim, talvez não tenha tanto problema, mas também precisa do termo de consentimento, porque para a vida do paciente determinados efeitos, como fogacho, artralgia, também vão ser importantes, eles precisam estar cientes que isso vai acontecer, até para talvez já começar a prevenir alguns deles antes de acontecer, né? Então, acredito que tenha que ter o termo, mesmo que não seja quimioterápico. Adriana, você quer falar um pouquinho? Sim, também nós aplicamos o termo de consentimento para os não quimioterápicos. A gente entende também que é importante, né, ele conhecer e participar da decisão se ele vai querer ou não tomar o medicamento, dos efeitos possíveis que podem ter com ele, né, o efeito colateral aí do medicamento. Nós também aplicamos. Doutor Felipe, tem uma pergunta aqui bastante interessante da Sandra Tiramiso. E para o tratamento off-label, existe alguma abordagem específica? Olha, uma boa pergunta. Eu não sei responder exatamente isso, porque é a primeira vez que me acontece esse tipo de coisa, esse tipo de questionamento. Mas, a princípio, sim, tá? Porque se eu vou prescrever um medicamento off-label, eu sei que eu estou prescrevendo, né? Quais são as situações que a gente prescreve fora de bula? Off-label é fora de bula, né? Não está na bula ainda no Brasil, mas está na bula fora, a gente conhece. Ou é um medicamento que é prescrito para uma doença A e eu vou tentar extrapolar para uma doença B, tá? Então, são duas condições, basicamente. Ou não está ainda, ou eu conheço o remédio, mas não é para essa doença. E eu vou tentar. Então, eu acho que a gente pode aplicar, eu acho que a gente deve sempre aplicar consentimento informado, sempre. E explicando os efeitos do remédio, porque muitas das vezes, a maior parte das vezes, todas as vezes você vai explicar o que pode acontecer com o remédio, tá? E o objetivo do seu tratamento. Então, eu não tenho a resposta exata disso, né? Até tem a Eduarda, que é a advogada, que está acompanhando, me diga se eu estou correto. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente aplica da mesma maneira,
tá? Talvez, se você queira botar um asterisco, ó, esse medicamento não está em bula ainda, mas a gente acha que funciona, e, enfim. Eu acho que sim. Julgo que é apropriado a gente fazer dessa maneira. Eu concordo com você. Eu acho que também tem que ser aplicado sim, até porque a gente formaliza esse processo, né, de que eu estou fazendo isso de uma forma fora da bula e que o que a gente espera com esse tratamento são os efeitos colaterais explicados aqui, né. A Milena Andrade Oliveira, ela está comentando aqui, né, que ela já vi uma paciente que, quando soube que teria como efeito colateral a alopécia, e isso é um efeito que abala muitas mulheres, né, solicitou que o médico avaliasse a doença dela e ofertasse um protocolo que não tivesse esse efeito colateral. Então, é uma decisão em conjunto, né? A perda de cabelo, para, às vezes, nós profissionais, é algo já costumeiro, mas para aquele paciente que vai perder o cabelo, não é. Então, será que existe uma outra opção? Qual é o risco-benefício de eu mudar o tratamento que não tenha esse efeito colateral? Será que ele vai ter o mesmo efeito que eu espero? Eu gostaria de fazer umas perguntas para quem está nos assistindo agora. Vocês fazem perguntas e a gente também faz perguntas. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de um site que eu gostaria que quem está assistindo entrasse. Chama www.mente.com. Está sendo colocado aí nos comentários para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aqui a pergunta. E vocês, para conseguir responder, precisam usar esse código que está aqui em cima da apresentação, 843131. Comentem aí se vocês não conseguirem entrar. O código está sendo colocado aí nos comentários. Enquanto as pessoas estão colocando, eu gostaria de agradecer a participação de mais de 80 pessoas, não consigo falar o nome de todo mundo, mas tem algumas pessoas que já são nossas participantes, né? Que é a Carla Vanessa, que é a Wanda Maria, Ivani Cassiolato, a Deise, Ana Gabriela, Edilene nunca nos deixa, sempre está aqui com a gente, já tivemos o privilégio de ter a palestra dela, a Neuma que também está lá no Canadá. Veja bem, gente, nós temos pessoas do Canadá nos acompanhando, ela é uma brasileira, ela também estará aqui conosco, a Maria Bindá, Verônica, que é da Clínica Amo, ou que era, não sei, Alessandra, temos várias pessoas aqui nos acompanhando. E o que nós estamos pedindo, o que a Janice já colocou aqui, uma pergunta, né, para saber como é que nós estamos no que se refere a tripla ou dupla ou tipo de checagem. É uma pergunta muito importante, né? Então, estamos vendo que as pessoas já estão conseguindo entrar no www.mente.com e depois colocando o código, que é 843131, e a gente já está vendo aí o nosso gráfico modificando, né, Janice? Olha que coisa maravilhosa, como as pessoas estão participando e escrevendo o que pensa sobre o tipo de checagem. Enquanto vocês estão falando, eu queria só passar uma experiência. Quando eu digo assim, quando eu era enfermeira lá no Einstein, de beira de leito, de assistência, e eu tinha muito medo de administrar uma quimioterapia errada. Eu sabia que não estava somente na minha mão. Eu era a pessoa que ia introduzir. Mas atrás de mim tinha o trabalho do farmacêutico, tinha o trabalho do médico, que se nós não tivéssemos integrados, eu morria de medo. E posso dizer para vocês que, contudo, aconteceram alguns eventos que, felizmente, não foram tão graves e que foram passíveis de serem recuperados, né? Então, essa pergunta que a Janice elaborou é de fundamental importância. Janice está marcando o tempo aí, é com você. Eu estou, assim, muito feliz de ver as respostas aqui, que não apareceu nenhuma checagem, porque, sim, a gente precisa fazer algum tipo de checagem, e eu acredito que cada instituição vai estabelecer o seu processo,
né? Mas, assim, a maioria aqui respondeu dupla checagem ou tripla checagem, e isso vai ser definido dentro da equipe, né? Qual é a forma que você consegue colocar para que sua equipe faça de forma segura e que haja a checagem, sim. Vamos para a segunda pergunta. Ela já está aberta aí para vocês. Quem realiza a dupla checagem em sua instituição? Estou curiosa para saber aqui. Quem realiza? É outra pergunta interessante. Você sabe, Janice, quando nas instituições por onde eu passei, eu sempre dizia isso. E aí, alguém checa se a prescrição do médico está conforme o protocolo recomendado? Sempre tive essa pergunta, e era muito interessante, que algumas pessoas achavam que essa pergunta que eu estava fazendo não fazia muito sentido. É muito interessante isso que você está colocando aí, e muito bom é ver que as pessoas estão conseguindo responder, hein, Janice? Parabéns, hein? Isso motiva bastante, né? Agora eu vi que as pessoas já entenderam melhor o site, tem muito mais gente respondendo. E eu acredito que não exista certo e errado, né, em quem realiza. Na verdade, a checagem tem que existir, e cada instituição vai definir a sua. Então, se é somente o enfermeiro, se é somente o farmacêutico, se a gente consegue fazer com que as duas equipes façam a checagem é melhor ainda. Mas, assim, o que é importante a gente entender do que é a checagem? Não é simplesmente eu olhar o que o médico prescreveu, passar aquele olho assim por cima e dizer tá certo. A checagem, eu tenho que ter um tempo, parar, olhar essa prescrição, entender se esse protocolo é aquele mesmo que é prescrito para aquele tumor. Tem alguns sistemas que já fazem isso, porque eles bloqueiam e não deixam que você prescreva um outro tipo de protocolo que não seja para aquele tumor. Mas quando você faz manual, não existe esse bloqueio. Então, o que eu preciso checar? Eu checo se o termo de consentimento foi assinado pelo médico e pelo paciente, eu refaço o cálculo da superfície corpórea, ou refaço o cálculo da dose, né? Então, todos esses pontos são pontos que são recomendações, né, dos guidelines, e que, quando você insere esse processo de segurança, eles têm que fazer parte. Não é uma checagem para constar, até porque, como Lélia disse aí, nesse exemplo que ela deu, que ela já passou, ela tinha muito medo de colocar o nome dela, né? Eu também tenho. O meu conselho é muito importante para mim. Então, quando eu faço a checagem, eu preciso garantir que aquelas informações estão corretas. Obrigada por todo mundo que votou. A gente queria entender um pouco, né, como é que era a realidade de vocês aí que estão assistindo. E eu queria trazer um comentário de um artigo da revista Cancer, de 2019, sobre um estudo que eles realizaram na Alemanha, bastante interessante. Eles acompanharam por 2 anos cerca de 18.800 prescrições de quimioterapia. E eles encontraram 2% de erros, considerando que 50% desses 2% eram evitáveis. Mas 2%, a gente está muito acostumado a se apegar em números, né? Se a gente falar 2% não é nada. Mas 2% é uma vida, né? Que para aquela pessoa é 100%. Então, dentre esses 2%, que foram mais ou menos 406 prescrições, né, com erros, eles foram classificados em superdosagem, em sua maioria, né? Na verdade, metade dos erros foram superdosagem. A prescrição era feita de forma eletrônica, mas também havia uma conferência por 2 equipes, que eles chamavam de equipe de farmacovigilância, que era constituída por 3 farmacêuticos, e um técnico de verificação, que não fala muito qual é a formação desse profissional lá, e uma segunda checagem feita por um farmacêutico clínico. E o que eles concluíram, né? Algumas coisas. Por exemplo, que ter o histórico de prescrições do paciente é algo que faz com que você erre menos. E se os protocolos de tratamento já estiverem cadastrados, se você tiver um sistema eletrônico, por exemplo, você também erra menos, porque o sistema ele já te mostra quais são aqueles medicamentos linkados àquele protocolo.
Mas o interessante é que eles concluíram que 61% dos erros foram corrigidos pelo sistema. Então, esse software conseguiu identificar esses erros. Mas a gente tem outros 39% que não foram identificados por esse sistema, né? E que foram identificados por essas equipes que fizeram a checagem. Então, olha aí, né, a importância dessa checagem das equipes. É importante dizer que nenhum desses erros chegou ao paciente, eles conseguiram identificar todos antes, então não tivemos danos a esses pacientes. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, queria que vocês comentassem, na verdade, algumas estratégias para reduzir os erros na prescrição de quimioterapia. Como é que a gente pode fazer isso? Adriana, por favor. Posso falar? Então, na verdade, a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Isso que a gente precisa sempre ter na nossa cabeça e na instituição em que a gente trabalha, independente de qual seja essa instituição, né? Qual recurso que ela tenha. Então, quando o médico entrega para a gente a prescrição médica de quimioterapia, eu preciso olhar se o peso estava adequado, né? Se o peso do paciente realmente está no lugar do peso, se o protocolo que ele prescreveu condiz com aquele diagnóstico. Então, qual é o diagnóstico do paciente, né? Qual é a dose, né? Como você comentou sobre esse estudo, existem vários lugares onde a gente pode olhar se esse protocolo faz parte ou não daquele, né, do tratamento daquele diagnóstico. Então, na nossa instituição, a gente tem um cadastro, né, da farmácia. Então, o médico, quando vai prescrever, ele acessa aquele cadastro e o enfermeiro, na hora que vai checar essa prescrição, também pode olhar por esse cadastro, checar a dose. A nota médica é muito importante, ler o que o médico escreveu na consulta, né? Se ele vai mudar ou não o protocolo, se tem dose reduzida ou se não tem dose reduzida, o porquê que reduziu a dose, né? Então, checar a superfície corpórea, mesmo que o sistema faz o cálculo quando eu insiro o peso e insiro a altura, a gente pode inserir invertido, né? Então, pegar a calculadora mesmo, fazer a conta, né? Calcular se a superfície corpórea está de acordo e a dose prescrita está dentro do padrão estabelecido, também é uma outra forma de fazer a checagem. Olhar os exames laboratoriais enquanto enfermeiro, né? Então, eu também tenho esse compromisso de ver se realmente a hemoglobina dele está adequada, né, a plaqueta, leucócito, se é uma droga que é muito nefrotóxica, qual é o valor dessa creatinina, né, será que não vou sobrecarregar esse rim? Isso é um papel também dentro da equipe multi do enfermeiro, ter esse olhar clínico, né? Por isso que o ideal é que o ambiente seja um ambiente mais tranquilo, onde ele possa fazer conferir essa checagem de uma maneira mais tranquila e segura daquilo que está fazendo, né? Desse processo que é tão importante, né? Porque, como a gente vem conversando, é uma vida que vai receber aquele medicamento, né? Eu sou parte desse processo e preciso garantir a segurança desse paciente, né? Checar o ciclo que ele está recebendo é mesmo. Que ciclo é daquele tratamento? Hoje é o dia mesmo de ele fazer essa quimio? Veio no dia certo? Então, qual é o dia? Qual é o ciclo? Né? E em alguns serviços, né, a gente também pode fazer o sequenciamento de ordem. Tem uma ordem específica para cada droga infundir no paciente? Isso também é bastante importante. Mais ou menos são esses os itens que acho que a gente deve considerar para avaliar uma prescrição de quimioterapia. Obrigada, Adriana. Natália? Eu queria complementar, assim, da parte farmacêutica, da análise da prescrição, algumas coisas que talvez sejam pontos um pouco mais fora da curva para se pensar também. A importância do link da farmacovigilância com a análise da prescrição. Então, você acompanhar se aquele paciente teve uma reação adversa, de repente, que você precisa fazer uma alteração de pré-QT nos próximos ciclos, uma redução de dose, o que é muito importante também de você comparar com os ciclos anteriores, se o paciente no ciclo anterior teve algum medicamento suspenso que pode estar na prescrição nesse ciclo que você está analisando agora. Se esse paciente teve algum atraso na quimioterapia ou no tratamento dele, por algum motivo, e esse tratamento é D1, D8, D15, que você tem medicamentos diferentes em cada D. Será que esse paciente tem realmente que voltar no D8 ou no D15, ou é para ele começar um ciclo novo, já que ele fez um intervalo aí no meio do caminho? Interações medicamentosas tem que estar muito linkada com a análise da prescrição também.
Então, tem alguns outros pontos que talvez a gente, às vezes, não pense como um momento de se olhar quando se está conferindo a prescrição, mas que são muito linkados uma coisa na outra e que é muito importante de você estar avaliando isso também. Até se for feito por equipes diferentes, que é o caso da minha instituição, por exemplo, essas equipes estarem se falando muito bem, se comunicando muito bem. A gente hoje tem até medicamentos da daratumumab, por exemplo, que a diluição dele é diferente se o paciente teve ou não reação no primeiro ciclo. Você precisa manter uma diluição maior das próximas vezes se o paciente tiver tido reação. Tempo de infusão, o quanto o medicamento tem que ser diluído, qual é a faixa de diluição que o medicamento precisa ser feita, isso tudo está linkado uma coisa a outra. A gente pode ver dentro da instituição como um processo com etapas separadas, mas o paciente é um só, né? Então, eu acho que essa parte da avaliação da prescrição também tem que estar bem linkada com outros processos, até a pesagem e a alteração de peso, que está linkado até com outros setores que não são nem assistenciais. Então, você tem a autorização de convênio, limitando, às vezes, um aumento de dose por aumento de peso, dependendo da instituição, se ela é particular e não é verticalizada. Você tem ainda essa questão que, às vezes, você tem que se preocupar com algum processo administrativo também no momento que você está analisando a prescrição. Então, assim, só queria complementar com esses pontos que acho que também são importantes de serem observados. Doutor Felipe? Sabe que a gente, enquanto médico, sempre escuta histórias horrorosas dos colegas mais das antigas, assim, quando eles faziam prescrição na mão, né? E aí o remédio que o nome é parecido com o outro, a grafia ficou estranha, e aí administra errado, e aí você escuta história de paciente que morreu porque fez quimioterapia, era para fazer CIS, aí fez doses de carbo, aí essas desgraças que a gente escuta, infelizmente eu nunca vi, mas essas coisas a gente escuta que já aconteceram no passado, né? E a gente, eventualmente, quando está dentro do consultório, a gente fica... A tua consulta é uma coisa meio solitária, né? Enquanto profissional, né? É só você que está fazendo a consulta, né? Obviamente tem a família, o familiar e tal. E às vezes a gente está ali na correria e não está se ligando que existe toda uma... Assim, a gente sabe que tem toda uma equipe, mas naquele momento você não percebe que está num elo, você está super concentrado ali. Então me dá uma extrema tranquilidade eu, primeiro, não ter que ficar calculando na mão as coisas, tendo um computador. Porque calculando na mão você erra, sabe? Clicou um negócio errado, a calculadora não sentiu o dedo, você achou que você sabia a dose de cabeça e não era bem aquela dose, não era 1.4, era 14, não era 50, era 60. Então, ter coisa digital é super importante para mim, me dá muita tranquilidade. E outra coisa que me deixa muito mais tranquilo onde eu trabalho é quando eu estou ali trabalhando, consultando o paciente, alguém me liga e fala, olha, teu paciente engordou, ou teu paciente perdeu peso, você quer mudar a dose? Eu falo, que bom, gente, que tem mais gente checando isso aqui, porque às vezes eu nem me ligo que talvez 10% faça diferença naquele momento e eu não medi o peso do paciente por algum momento na minha consulta, sabe? Ou, eventualmente, eu tenho o hábito de reduzir corticoide ao longo do tratamento, se a pessoa for tolerando bem para não ficar super com xingode, né? A pessoa fala, vamos manter essa dose de corticoide mesmo, porque no próximo ciclo ele está gerando automático. Você quer que gere com a dose que você está fazendo antes? Eu falei, quero e tal. Então, eu fico muito tranquilo e muito mais seguro sabendo que tem mais gente checando as coisas que eu estou fazendo. E não é raro de pegarem uma coisa ou outra, assim, sabe? Porque a gente o ser humano é um ser falível, né? Mesmo que você faça todos os cuidados, você eventualmente vai errar. Então, triplo checando, duplo checando, a chance disso acontecer é muito baixa. E a gente realmente começa a trabalhar com um objetivo maior, que é de ser uma equipe multidisciplinar, né? Por que a gente trabalha assim? Porque a gente tem melhores resultados, porque a coisa funciona melhor, né? Então, não tem nenhum demérito de alguém checar o que você está fazendo. Eu acho que é super interessante a gente fazer isso, trabalhar enquanto equipe, né? Eu queria aproveitar essa deixa do doutor Felipe e dizer, reforçar essa questão de ter alguém checando antes de chegar ao paciente é fundamental, não é demérito, né? Então, eu espero que tenha outros médicos também aqui e que nós, profissionais de enfermagem, de farmácia, tenhamos isso muito claro. Não estamos fazendo uma correção de ninguém, estamos assegurando que aquele medicamento será administrado para a pessoa certa, com a dose certa. Nós estamos fazendo uma garantia maior, estamos todos nos protegendo e protegendo o que é o mais importante de tudo isso, que é o paciente, né? Então, isso é muito, muito importante. Realmente, a minha experiência inicial
Achei bem engraçado, viu, Felipe, você falar da época de papel. Ou foi ontem, não foi, Adriana? Que a gente fazia no papel. Doutor Sérgio Silva prescrevia lá, chamava, doutor Sérgio, não está certo. Pô, mas tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. É recente isso. E eu tenho certeza que no nosso Brasil afora, nem todo mundo usa o método digital. Usa papel mesmo. Mas, para quem usa papel, eu continuo dizendo, mesmo no papel, é possível fazer a checagem. Mas, como o doutor Felipe falou, vai dar muito mais trabalho, né? Porque não tem que ter rasura. Se errou, é outro. Se precisar fazer uma, faz uma, duas, três. Então, assim, quem usa papel não vai ter jeito, vai precisar fazer do mesmo jeito. E o fato de ter uma prescrição eletrônica não me garante 100% de que vai dar tudo certo. Especialmente porque um ser humano colocou as doses lá. Esse ser humano pode errar, e aí o erro pode ser em cascata. Por isso, é fundamental que aconteça a checagem. Janice, eu deixo aí uma pergunta de Ana Paula, não sei se vocês conseguem dar um retorno para ela. Ela quer saber se existe referência que indicaria com relação à conferência da prescrição e ordem de fusão. E até aproveito que a Edilene falou, Lélia, vamos fazer uma live de ordem de fusão? Edilene, ordem de fusão, eu acho que dá um doutorado, porque cada protocolo tem uma especificidade. Então, eu acho que a gente precisaria fazer um doutorado, mas a dica está aqui registrada. Vamos conversar sobre ordem de fusão. Com você, Janice. É bastante interessante essa pergunta da Ana Paula, e tenho certeza que é dúvida de muita gente também, mas eu desconheço qualquer referência que fale de todos os protocolos e que tenha todas as ordens de infusão, né? Eu não sei se a Adriana tem uma experiência diferente, mas a nossa instituição, nós definimos a ordem de infusão, e a gente foi em cada estudo, entender o que o estudo dizia para definir a nossa ordem de infusão, e também seguindo a recomendação de cada classe de drogas, né? Adriana, você quer comentar? Você tem uma experiência diferente? Não, a experiência é a mesma que a sua, né? Nós definimos dentro da instituição a ordem de infusão dos protocolos, de acordo com os estudos também. Não tem uma referência específica, não. Vai depender muito também da classificação de drogas, do protocolo, né, dos estudos que foram feitos. Eu acho que a instituição fazendo, né, assim, você reúne a equipe e definem para, como Valéria Armentano colocou aí, a gente vai no artigo, né, esse é realmente o correto, mas talvez seja para facilitar a equipe na checagem, né, no dia a dia, que a gente defina já a ordem daqueles protocolos que são mais usuais, né, que a gente acaba usando todos os dias ou toda a semana. Eu queria só falar alguns comentários aqui. A Edilene Coelho, ela falou que o enfermeiro tem que saber todo o processo que envolve a prescrição. Essa tem que ser e estar segura. Ela é a ponta, a última barreira de segurança quando vai administrar. Exatamente, ela lembrou muito bem, né? A gente está falando de processo de checagem até a Depois que manipulou, né, o farmacêutico fez a checagem internamente, que também tem vários processos, e chegou na mão do enfermeiro para administrar. Como é que eu faço isso? Como é que eu garanto que eu estou dando aquele remédio que foi preparado para aquele paciente certo? Então, é a checagem com a pulseira e a checagem com o paciente, envolvê-lo nesse momento da checagem. Tem também um outro comentário aqui, da Karina. Acredito que a ordem de infusão dos antineoplásicos também devam ser conferidos. Na nossa instituição, temos um protocolo à vista de todos quanto à ordem. Muito legal, Karina. Vocês já conseguiram definir isso para facilitar que os profissionais que estão ali na assistência façam essa checagem de uma forma mais dinâmica, né? Diga, Lélia. Tem essa pergunta, na verdade, uma provocação do Renato Pinheiro Fernandes, que ele diz o seguinte: gostaria de levantar a discussão frente à segurança de prescrição de quimioterapia intratecal. Eu queria pedir para Renato que siga nos acompanhando, porque a próxima live vai dar sequência a essa de hoje, e hoje a gente vai ficar realmente na prescrição. Mas, para que Renato não fique sem uma resposta, se vocês quiserem, pode só dar uma entradinha, porque nós vamos dar sequência na próxima semana. Algum de vocês gostaria de comentar, assim, bem rapidamente, o que a gente faz, né, para garantir a segurança na quimio intratecal?
A gente, na instituição, a gente não faz administração intratecal. Isso talvez até seja uma estratégia interessante de você separar o local em que essa administração é feita e definir que você não vai fazer no mesmo ambiente em que você faz as demais para você evitar o tipo de erro grave que pode acontecer nesses casos. Mas a gente faz a manipulação. E aí a gente tem sempre uma cabine separada, que é toda higienizada só para a manipulação desse medicamento e depois higienizada novamente para fazer a manipulação dos outros medicamentos. Mas a conferência da prescrição em si, ela segue o mesmo processo. Ela tem uma identificação diferente na etiqueta e ela é feita em outro local, a administração. E a limpeza da manipulação é diferente para a intratecal. Mas a conferência em si, do momento da prescrição, ela segue os mesmos passos das demais. Só um gostinho aí para discutir depois, na próxima live, né? E a Carmelita Almeida, ela está trazendo aqui. Boa tarde a todos. Todas essas questões nos fazem refletir o quanto é essencial que a equipe que atua com antineoplásicos sejam especialistas. Infelizmente, não é uma realidade. Não é mesmo, né, Carmelita? Muitos profissionais acabam entrando na oncologia sem ter feito o seu processo, né, preparatório de fazer uma especialização ou uma residência, isso eu digo para toda a equipe multiprofissional, e cai num espaço bastante especializado, com drogas que a gente não vê no dia a dia, não vê em outras áreas. E aí eu acredito muito assim que cabe ao gestor dessa área, né? O gestor dessa área se preocupar com esses profissionais que estão assumindo esse tipo de paciente, como é que ele vai fazer para que essas pessoas se especializem nisso. E talvez não seja possível financeiramente se especializar de uma forma formal, mas como é que eu garanto que a informação chegue a esse profissional para que ele preste uma assistência segura? Adriana, você também é gestora aí, né, no seu serviço. Tem alguma outra dica que você consiga dar para a Carmelita? Como é que a gente pode fazer? É capacitando mesmo, né, o nosso profissional quando ele não tem uma formação especializada, né, e que não é tão incomum mesmo, né, treinando, porque são drogas são medicamentos muito, que causam um efeito muito catastrófico se ele não for feito de uma maneira adequada, né? E ensinando como é que ele vai olhar o acesso do paciente, né? Estudando aquela droga, tendo manuais que facilitem isso dentro das instituições, né? Qual o caminho, onde eu vou buscar informação, né? Por guidelines mesmo, documentos institucionais que ajudem a gente a ajudar o enfermeiro, né, o profissional que não tem ainda uma expertise muito grande a conseguir cuidar desse paciente. É um trabalho bastante árduo e intenso, né? O tempo todo a gente precisa estar junto com essa equipe, olhando, né, e garantindo com que as práticas que estejam sendo executadas sejam seguras para ele e para o paciente que está sendo assistido. Acho que esse é o nosso maior desafio enquanto gestor. Né? A Cláudia Jorge de Oliveira, ela está trazendo aqui que eles fazem a conferência do rótulo, do peso, questões clínicas e outros, e quando há algo de errado, eles podem barrar o erro antes da aplicação no paciente, né? Esse é o nosso papel, conferir e não seguir com o processo se tem qualquer dúvida que faça com que ele prossiga. A gente não pode fazer o tratamento se estão com dúvida, e qualquer que seja a informação, né, da dose ou do tipo de medicamento, ou até da pré-medicação. O Marcelo Alexandre está dizendo aqui, boa tarde. Minha mulher faz químio e eu tenho uma dúvida. É permitido brincar das brincadeiras comuns antigamente com ela, como montinho, alguém está deitado e as pessoas deitam em cima. E é ovada em família. Ela adora os filhos também. Podemos continuar brincando? Ah, agora que eu entendi. Alguém quer comentar? Vejam bem que interessante a nossa live, né? Nós temos muitos profissionais que estão aqui, mas também temos familiares e pacientes, seguidores do Dr. Felipe,
e nós temos muito respeito com vocês, e é por isso que eu convidei o doutor Felipe, porque ele já vem praticando há muito tempo essa disseminação de informação sem barreira alguma, porque os pacientes, os familiares, precisam também estar aqui discutindo com a gente. É claro que nós talvez estejamos usando um vocabulário que é muito comum para a gente, que essa live não foi específica para quem não é da área de saúde, mas também é muito importante. Então, eu quero te agradecer, viu, Marcelo Alexandre, pela sua pergunta, que com certeza outras pessoas também terão. Muito obrigada, viu, Marcelo? Alguém com você, Felipe. Tá, deixa eu responder isso. Então, eu faço sempre essa... Eu reverbero o que você falou, Lélia. Eu acho que não temos que ter barreira em informação, tá? Eu acho que é a coisa de disseminação ampla. Claro que a gente, assim, quando eu vou num congresso de medicina, eu vou conversar com colegas, a gente tem jargões técnicos que fazem a conversa ficar mais rápida e mais fluida entre nós, né? Mas, obviamente, não é um negócio que é proibido para os outros, tá? A informação, do meu ponto de vista, não tem que ser nem escondida. E eu discordo também até hoje de pagar por informação, viu? Eu tenho essa coisa assim, de coisas online serem totalmente de graça, porque eu acho que a gente tem que arrumar um jeito de financiar isso, não sei como ainda, porque a informação tem que ser livre, né? Não tem que ser... Todo mundo que quer aprender é bem-vindo para aprender. Agora, o que eu falo sempre na minha live, eu vou te repetir isso também, depende de caso a caso, tá? Então, por casos específicos, você conversa sempre com o seu médico, que o médico que está acompanhando vai saber se tem alguma contraindicação específica para alguma coisa que você gosta de fazer. Mas, a princípio, eu acho que não, viu? Porque os tratamentos são para a gente continuar tendo a nossa vida normal, né? Acho que o objetivo final do tratamento é a gente viver, né? Não é a gente virar nem um paciente profissional, ter a profissão paciente, nem a gente ficar vivendo as custas de efeitos colaterais, entendeu? Então, é para você viver, né? Quando a gente está falando... Em particular, eu falo isso quando a gente está falando de tratamento de doença paliativa, né? De doença metastática. A gente não fica contando minutos, segundos, dias, meses, né? Não é assim que a gente gosta de viver na vida, né? A gente conta isso, né? O montinho, uma festa que você vai, um casamento, um batizado, coisas que trazem a alegria na vida, né? Um dia mais, um dia menos, talvez não seja uma contagem muito interessante da gente fazer. Então, a princípio sim, mas a resposta do médico é converse com o seu médico, para ver se eu não estou falando nenhuma bobagem e se tem algum efeito colateral do remédio que impeça ela de fazer isso, mas eu acho que não, viu? Tá, mas só dá uma ligada pro seu médico, manda um WhatsApp para ele e pergunta se pode. Até tem um comentário aqui do Paulo Roberto, pelo fator psicológico é positivo, com certeza, né? É muito positivo, até porque ele diz aí que a mãe gosta e os filhos também. Mas tem limites e o tipo de brincadeira deve partir do próprio paciente, pois é ele que tem a percepção dos seus limites. E além também de discutir, né, com o seu médico. Tenho certeza que algumas coisas com certeza estarão liberadas para fazer. Como o Dr. Felipe bem salientou, a ideia é continuar a vida normal, né? Não, isso que eu tô falando é assim, a partindo do princípio que essa pessoa quer esse tipo de coisa, né? Eu tenho uma paciente que ela trata uma doença metastática, enfim, um carcinoma que tem algumas metástases em alguns lugares. E ela gosta de rock. E ela falou assim, eu quero ir no... como é o nome desse festival que teve aqui? Esqueci o nome do festival. Esse aí. Eu quero ir lá no Metallica, posso ir? Eu falei, pode. Manda bala, vai lá. Não tem nenhum problema, sabe? O tratamento que você faz não é um tratamento que está baixando muito a imunidade, não tem nenhum risco adicional. Se você quer ir lá no Metallica, vai lá no Metallica, vamos embora. Eu, assim, quando eu era mais novo, eu gostava também, né? Mas hoje eu acho que tem um pouco de preguiça de ir no show muito grande. Mas eu falei, se você quer, vamos embora. É para isso que a gente está tratando, sabe? Para controlar essa doença metastática, você continua tocando a tua vida, cara. A ideia não é, de novo, assim, virar um paciente profissional. É você continuar sendo a pessoa que você era, assim, obviamente, tratando uma doença, mas que essa doença interfira o mínimo possível na tua vida, que tome o mínimo possível de tempo cuidando dela e que você volte a cuidar da tua vida, as coisas que te dão prazer, né? Coisas que te fazem sentir você mesmo. Com certeza. Até porque a gente só precisa pensar na questão da brincadeira de montinho. Se o paciente tiver um catéter central, talvez tomar um pouquinho de cuidado aí na hora de todo mundo se jogar em cima, né? Para não machucar ali a pele e não trazer nenhum risco.
Bom, a gente já está com quase 1 hora e 20 minutos de live, estamos caminhando para o final, mas não tem problema, teremos outros momentos para frente. E para finalizar, eu gostaria que cada um de vocês... Oi, Lélia. Deixa eu só fazer uma interrupção para Carla Postes, que colocou aqui, excelente live, parabéns aos palestrantes e a Janice e a Lélia pela moderação. Qual a experiência de vocês na gestão do cuidado ao paciente em terapia oral? Natália estava falando sobre isso, né, Natália? Muitas vezes esses medicamentos são disponibilizados pela operadora de saúde. Esse também será um outro tema. Agora, eu gostaria de usar essa pergunta da Carla para perguntar sobre prescrição, esse rigor todo que foi falado até aqui, e também com a relação ao processo de segurança que está envolvido, mesmo que a operadora entregue, porque a operadora ela vai entregar mediante uma prescrição. Então, eu queria saber como é que está sendo feito a prescrição nesse momento. Eu queria saber de todos vocês três, e até você, Janice, como é que está sendo feita a prescrição do antineoplásico oral? A Carla, continue seguindo, e nós vamos ter uma live somente disso. Obrigada, viu? Natália, quer começar? Então, a prescrição, independente de onde vai ser entregue o medicamento, ela é feita no mesmo sistema informatizado e ela tem as mesmas travas que se tem para qualquer protocolo venoso ou de qualquer outra via de administração. Então, ela vai estar linkada a um determinado CID, o médico não vai conseguir puxar um medicamento que é utilizado para câncer de pulmão para um paciente de câncer de mama, já tem todas as travas normais. Realmente, o paciente que vai receber esse medicamento por outras vias, ele fica com uma defasagem um pouco, que aí é um assunto longo, né? Mas a prescrição ela é feita da mesma forma e eu acho que é assim que a gente tem que entender mesmo, porque a gente tem sempre que trazer aquele pensamento de não negligenciar o medicamento oral, porque ele tem tantas reações adversas quanto, ele também tem intervalos específicos, a gente está tendo cada vez mais medicamentos orais e que tem intervalos que não são regulares, que o paciente tem descanso, né, entre os ciclos, também tem reduções de dose, diversos medicamentos orais que a gente tem agora, tem várias caixas de medicamento com várias apresentações, se o paciente tem determinada reação, no próximo ciclo ele tem que fazer uma redução de dose fazendo outra apresentação, tem combinações de apresentação, então eu acredito que a gente tem que seguir realmente o mesmo processo, o mesmo rigor e trazer mais para perto de alguma forma esses pacientes que vão receber pelo convênio também, que é uma discussão que até nos eventos de farmacêutico só a gente fica ali debatendo para ver como que a gente vai cuidar desse paciente da mesma forma que a gente cuida dos que pegam o medicamento com a gente, né? Mas a prescrição mesmo, ela é feita da mesma forma. Adriana, você quer comentar? É a mesma coisa, né? Com a prescrição, ela é feita da mesma forma como se fosse um medicamento vem puxado pelo protocolo. Na verdade, acho que a maior questão, que não é hoje, né, que vai ser discutido, é como que você vai fazer o acompanhamento desse paciente quando o operador entrega para ele, né? A gente está falando de tantos riscos que existem para você liberar uma prescrição de químio, né? E, de repente, ele recebe o medicamento em casa, com todo o conforto, mas como que a gente vai fazer esse monitoramento, que é que os serviços estão atrás agora, né? Que estratégias que a gente tem que montar para trazer esse paciente para a gente fazer o acompanhamento dele da maneira correta. Mas a prescrição em si, ela é feita da mesma forma, com o mesmo cuidado. Doutor Felipe? A minha experiência é um pouco diferente dessas do serviço de vocês. Quando a gente passa para a prescrição de medicamento oral, fica muito na minha mão. Então, o paciente é visto quando vem consulta pela equipe multidisciplinar, mas quem prescreve sou eu, e o paciente leva uma receitinha para casa e segue o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. E o controle de efeitos colaterais os pacientes têm meu WhatsApp, a gente fica muito por WhatsApp, assim, de efeitos colaterais. Mas é uma coisa que eu fico mais sozinho quando a gente faz prescrição oral. A gente não montou um esquema ainda para quimio oral que funcione tão bem quanto na quimio venosa. E a coisa da aderência e da correção da administração de maneira correta do remédio é um problema. Porque eu sou bem detalhado quando eu escrevo as coisas, né, para os pacientes.
e até não complementei quando a Lélia falou antes, mas eu vou escrever meu nome, minha letra não é grande coisa, todo mundo sabe que médico não tem letra boa, mas quando eu vou escrever nome de medicamento, é letrinha de forma, e nome de substância, não tem nome de comercial, para não ter erro, porque se o paciente entendeu errado, a culpa é minha, né? Porque eu que escrevi o garrancho. Então, eu escrevo bem direitinho, ponho os dias para tomar e tal. Mas não é incomum as pessoas virem me dizendo assim, tomei um dia antes aqui, ó. Era tipo cabeçotabina. Era para tomar na sexta, tomei na quinta, tem problema? Me ligaram agora, essa semana. Ou então, sei lá, tô com efeito colateral, baixo dose. Como é que eu baixo dose? Eu fico manejando isso um pouco sozinho, quando é medicamento oral. Acho que isso ainda... A gente não talvez a medicina, a oncologia tenha nessa direção da gente ter um sistema de navegação dos pacientes, né? Que você teria uma central que navegasse o paciente ao longo do tratamento em diversas maneiras, checando exame, checando o efeito adverso, marcando consulta, enfim, etc. Que não tem isso. Então, a maneira como eu resolvi, mas isso é muito individual. Eu tenho meu telefone, eu prescrevo muito medicamento oral hoje, porque eu trato mais câncer de pele, então tem um monte de inibidor de ciclina, inibidor de hormonoterapia, inibidor de BRAF e de MEK, que é tudo eu que controlo no WhatsApp. Então, eu me sinto um pouco mais perdido, sozinho, assim, né? E menos seguro quando eu tenho que fazer medicamento oral. Mas eu imagino que a gente está caminhando na direção, nos próximos anos, de navegação. Tiveram vários estudos interessantíssimos na ASCO agora sobre a navegação de enfermagem de pacientes em diversos aspectos, diversas etapas do seu tratamento. Então, fica até uma sugestão aí para você, Lélia, para fazer uma live aí de navegação de enfermagem do paciente oncológico. Mês de julho teremos uma enfermeira navegadora falando desse tema. Com certeza é fundamental, especialmente vocês médicos que vieram de outros países, trouxeram essa realidade, inclusive com a visão de vocês. Eu tive experiência de viver um tempo no Hospital MD Anderson, em Houston, e foi muito interessante, que eu vi, inclusive, que não é só enfermeiro que faz navegação, né? Vários profissionais podem fazer navegação. Mas já está registrado, em mês de julho nós vamos ter um enfermeiro navegador aqui. Estou vendo, Janice, que o nosso tempo está acabando, e como sempre, essas lives, ela tem uma grande finalidade, ficar com gosto de quero mais, tá certo? Então, eu agora vou ficar caladinha, porque a Janice que vai fazer esse comando final aí. Só complementando essa questão da prescrição dos orais e da entrega pelas operadoras de saúde, né, eu acho que a gente, como instituição, tem uma grande oportunidade, que é utilizar agora da tecnologia, né, que nos traz essa aproximação com o paciente, como até a Vanessa Casemiro colocou aí, monitoramento dos pacientes em uso de antineoplásico oral é fundamental, e a telemedicina está aí como excelente ferramenta, né? Então, assim, eu concordo que tem que existir o mesmo rigor para fazer a conferência da prescrição, até esse guideline que eu citei da ASCO, ele fala sobre medicamento oral também, né, e os pontos de checagem são exatamente os mesmos das químios endovenosas ou parenterais, e usar dessas plataformas digitais para fazer esse acompanhamento mais próximo, né? Então, ela não só veio ajudar a gente com transferir o conhecimento através das lives, mas também nos ajuda a ficar mais próximo dos pacientes, fazendo monitoramento por via de aplicativo, esses questionários, e como o Dr. Felipe comentou aí, vem, assim, grandes estudos, né, já em 2017 tem um estudo importante desse monitoramento, foi apresentado até na plenária da ASCO, e agora tiveram também 2 estudos falando de formas diferentes de se monitorizar esses efeitos colaterais, por aplicativo, para quem tem a disponibilidade de ter uma tecnologia, tem dinheiro, né, tem recurso para ter isso, ou pelo telefone, que é simples, todo mundo tem em casa, e a gente consegue fazer esse monitoramento. E isso tudo, o resultado é um ganho de qualidade de vida para esses pacientes e um melhor controle dos sintomas. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para os profissionais e para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema que a gente falou agora, segurança na prescrição de quimioterapia. Podemos fazer o inverso, começar agora com o Dr. Felipe? Tá ótimo, obrigado. Eu queria só agradecer, né, acho que essas discussões multidisciplinares são extremamente enriquecedoras, sabe como eu tenho conheço a Lélia de longa data, agora é longa data já, né, Lélia? E
E só, assim, enaltecer o papel da enfermagem e também da farmácia, viu? Mas eu tenho mais contato com a enfermagem que está lá do nosso lado. A farmácia fica escondida lá dentro da... Eu sei que eles estão conferindo as coisas, né? Mas eu não vejo, porque tô com aquela roupa e tem um vírus e tal. Mas o dono do hospital, já falei isso várias vezes, é a enfermagem, né? A enfermagem sem o enfermeiro no hospital não funciona. O médico, ele visita o hospital, né? A gente passa visita, né? Quando a gente vai no paciente, está passando visita. A enfermagem mora ali, tá? Então, sem enfermeiro não tem oncologia. É um profissional extremamente importante dentro do nossa área da oncologia. Da mesma maneira a farmácia, viu? A gente tem remédios que são... Antigamente a gente fazia... Elas que faziam lá na beirinha do leito com o fluxo laminar, né? Cheirando quimioterápico, se expondo um monte de risco. E hoje a gente tem farmacêutico que faz isso, né? Que permite que a gente se dedique às coisas que a gente faz melhor, né? Então, eu acho que essa equipe multidisciplinar só tem a acrescentar em termos de qualidade e segurança para o paciente e para a gente também, tá? Então, e essa conversa que a gente teve aqui, acho que foi muito enriquecedora. Eu aprendi um monte também, viu? Obrigado. Me chame de novo. Obrigado. Adriana? Na verdade, eu quero agradecer muito mesmo por essa tarde. Eu acho que foi muito gostoso a gente estar aqui, conversar sobre esse tema. Né? Nós que estamos na onco somos apaixonados, só trabalha na onco quem é apaixonado pela oncologia, né? E acho que a gente tem que perseguir mesmo essa segurança, essa qualidade, não importa onde quer que o profissional esteja. Eu acho que esse é o meu recado. Não importa qual é o seu serviço, se ele é um hospital de ponta, se ele é um serviço mais simples, se ele é uma clínica, o que importa é o que você está fazendo para poder prestar uma assistência melhor a cada dia que você está no seu trabalho. Então, ser um dia melhor que o outro que você foi. E só isso vai fazer a gente alcançar essa excelência do cuidado ao nosso paciente oncológico, que merece muito. Quero só agradecer, foi muito bom. Obrigada, Adriana. Natália? Eu fico pensando assim que quando a gente pensa em análise de prescrição, a gente talvez precise ter um checklist de coisas que a gente não pode deixar de olhar e tudo mais, mas acho que tem duas coisas que são importantes dentro das instituições, que é bom cada colaborador fazer por si, mas que também é bom quando a instituição promove isso, que é um setor saber o que o outro setor faz, que é para poder a gente, como se diz, entregar a bola redonda para frente, né? Então, depois que eu prescrevo, o que isso influencia na vida do farmacêutico, em qual campo eu coloco a observação para ele realmente conseguir ver, em qual momento eu faço a alteração de peso que dá tempo para ele conferir, e o farmacêutico com o enfermeiro depois, aonde eu coloco isso, de que forma eu posso passar essa informação para que o trabalho que a enfermagem faz seja o mais fácil possível. E nisso o paciente vai ganhando. Então, acho que é muito importante todos os setores saberem suas responsabilidades, fazerem o que é melhor dentro daquilo que eles são dedicados a fazer e também saber o que os outros estão fazendo para poder facilitar o trabalho do próximo. E a outra coisa que a gente chegou a citar um pouquinho, que é a educação continuada. Então, tanto os próprios funcionários, os próprios profissionais, como a instituição, tentar promover alguma forma da educação não parar. Pode não ser um apoio financeiro para pós-graduação, mas pode ser acesso a alguma plataforma, ao MOOC, ao Micromedics, a outras plataformas que existem, ao UpToDate, a qualquer forma de incentivo, nem que seja com espaço e tempo, para que os profissionais todos estejam podendo se atualizar para realmente estarem aptos a fazer todas essas conferências que a gente conversou aqui. Também queria agradecer muito, também aprendi muito mais do que falei qualquer coisa aqui, foi ótimo, agradeço muito de verdade. Obrigada, Natália. Eu acho que essa discussão, assim, foi bastante rica, a gente teve aí a contribuição de muitas pessoas, muitas perguntas interessantes, e algumas que a gente vai até ter que se aprofundar mais, né? E entender que existem, sim, medidas que a gente pode fazer para prevenir os erros, lembrando que cada vida é uma vida, não são os 2%, né, da estatística, e que cada instituição deve estabelecer o seu padrão, né? E além de estabelecer o seu padrão, como é que a gente garante que eles estão seguindo? Então, através de auditoria clínica, um sistema de notificação de eventos, cada instituição vai estabelecer o formato que melhor se adequa para fazer o processo de checagem e também garantir que esse processo realmente está sendo feito na prática.
Já foi deixado aqui nos comentários o link dos estudos que a gente falou, para quem tiver interesse de se aprofundar mais. A gente também está disponível, né, nas redes sociais aí para conversar com todo mundo que tenha qualquer dúvida. E eu gostaria de agradecer muito a contribuição de vocês, agradecer a participação de todo mundo, agradecer a Doutrina pelo convite, né? E convidar todo mundo para as próximas lives. A próxima live vai ser sexta-feira, dia 19 de junho. Eu acho que é aniversário de alguém esse dia aí, não sei se eu estou me lembrando muito bem. Às 8 horas da noite, sobre a gestão da pandemia da Covid-19 em instituição pública e privada. Uma bela discussão. E no dia seguinte, nas tardes de sábado, às 16 horas, aí sim, a continuação do tema de hoje, a prescrição da quimioterapia na visão do enfermeiro e do farmacêutico. Vai dar pano para manga, hein? Obrigada, todo mundo. Obrigada, Lélia. Obrigada, Adriana, Natália, Dr. Felipe. Foi um prazer participar dessa mesa com vocês. Muito obrigada a todos vocês. Como vocês viram, ela não vai encerrar. Nós continuaremos com outras lives, com grandes profissionais, e é um aprendizado constante. Como eu disse no início da live, nesse momento de pandemia, eu tenho participado demais, é uma atrás da outra. Hoje, sábado, existe uma concorrência pesada, pelo menos aqui em Salvador, muitos cantores. Mas nós que trabalhamos na área de saúde precisamos também ter lazer, mas nós precisamos falar do nosso dia a dia para que a gente possa, de fato, garantir segurança a todos os pacientes. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e nós vamos colocar aqui para vocês, já informando quem vai ser a nossa próxima live, e pedir para vocês que nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, façam sua inscrição no YouTube, nós precisamos de vocês. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.